prisão preventiva, já falamos da prisão domiciliar. Vamos. Falta a gente falar da prisão temporária. Isso. Que de vez em quando, é raro, mas de vez em quando tem uma notícia, né? Fulano foi preso temporariamente. O que é essa prisão e quando ela deve acontecer? A sua pergunta é muito boa. Por quê? Quando eu falei bastante da prisão preventiva, vamos entender que a prisão preventiva ela é um subtipo, uma espécie de um gênero maior, que seria a prisão provisória. Uhum. Então vamos lá. A gente tenta explicar assim, prisão provisória, né, um gênero grande, e ali está presente a preventiva e a temporária. Então a prisão temporária também é uma espécie de prisão provisória. Entendi. Não é? Ela só recebe esse nome. Para casos específicos, para uma investigação criminal, tem a lista de crimes, né, por exemplo, tráfico, crimes hediondos, etc. Ela é muito utilizada, acaba sendo um pouco utilizada, até porque o próprio STF ele foi limitando a prisão temporária, porque havia um uso exacerbado e um uso equivocado em relação à temporária. Eu costumo dizer que toda prisão temporária ela é um indício de uma prisão preventiva. Porque se estão presentes os elementos da temporária, é bem provável que também estejam presentes os requisitos da preventiva. Mas ela tem um prazo, como ela é temporária, geralmente um prazo de 5 dias, pode ser prorrogado por mais 5. Dentro desse prazo, seria para quê? Eu te prendo, para quê? Porque você solto, você está atrapalhando a investigação. Então eu te prendo. Primeiro que eu te prendo aqui, você precisa prestar esclarecimentos. Isso é um outro problema também. Eu prendo para a pessoa esclarecer, ela poderia solta, ser intimada para esclarecer. E aí o próprio STF já declarou como inconstitucional a condução coercitiva de investigados. Né? A pessoa ser obrigada, presa, ser conduzida coercitivamente para pressão do depoimento. Mas não vamos entrar nesse mérito, senão vai tomar muito tempo da gente, mas já foi citado. A temporária se usa bastante, principalmente em investigações de homicídio. Né? No caso do Nardoni, né, que você me recordava mais cedo dos Nardones, né? É que a prisão temporária foi decretada, se terminou o prazo, eles foram soltos, a pessoa é automaticamente solta, a autoridade, a unidade prisional ali, terminado o prazo, automaticamente coloca a pessoa solta. Não precisa aguardar o juiz falar assim, opa, aqui eu não vou renovar, não, coloca. É o juiz que tem que dizer o seguinte, olha, o policial penal, tá na hora essa pessoa precisa sair, segura ela aí, não. Se não chegou, se o juiz não mandou continuar o prazo, ou transformou essa temporada em preventiva, que acaba sendo muito comum, o policial penal ele pode cometer, inclusive, crime de abuso de autoridade e crime de estar mantendo aquela pessoa encarcerada devidamente, né? Ele tem que colocar a pessoa para fora. Mas no caso dos Nardones, sabe o que eu lembro? Eles tiveram a revogação da prisão temporária por um habeas corpus no Tribunal de São Paulo. A temporária deles, em tese, caiu. Foi. E aí eles foram dar entrevista, eu estava me lembrando disso. Você tem memória boa. Etc, eles foram com cara de coitadinho, como se nada tivesse acontecido. Deram a versão dos fatos deles. E logo depois foi decretada a prisão preventiva, né? Esse foi um caso de prisão. Olha quando a gente falou da prisão em flagrante, né? Tinha elementos para prendê-los em flagrante? Não tinha. Não tinha, ninguém sabia. Não tinha. Ela poderia, a Isabela, né? A Isabela poderia ter sofrido um acidente, poderia ter caído acidentalmente. Não tinha como saber. A perícia, a investigação demonstrou que não, que ela foi jogada. Sim. Mas naquele momento não tinha elementos não tinha como. Nem a própria mãe imaginava, né? Nem a própria mãe. Eu estava estudando esse caso, relembrando para falar dessa prisão temporária. Tem uma série, inclusive, eu acho, né? Tem uma série ótima, inclusive, no Netflix. Agora eu esqueci o nome. Mas o que aconteceu no caso dos Nardones, né? Não havia essa suspeita. E aí começou-se a suspeitar que eles seriam os autores desse homicídio. E aí, como eles entravam e saíam do apartamento o tempo todo, o delegado pediu para o juiz da primeira instância a prisão temporária. Aí o juiz decretou exatamente para preservar o local do crime. Estava atrapalhando a investigação, sim. E aí, em seguida, o Tribunal de Justiça, através de um habeas corpus, soltam eles. A temporária ela é menos... E aí depois elas são presos preventivamente. Isso. Eles vão para a júri, eles são presos preventivamente. Isso. Ela é menos utilizada. Ela é menos utilizada. Então, assim, digamos que ela seria o patinho feio ali das prisões. Ela é menos utilizada, como eu disse, o próprio STF colocou bastante limites, mas não quer dizer que ela deixou de existir. Temos uma situação em relação à prisão temporária que convém eu citar, e como técnico, jurista, professor, não posso deixar de citar. O STF entende que ela é constitucional. Por anos, a defesa, os advogados questionaram a legitimidade, a constitucionalidade da prisão temporária, certo? Antigamente ela tinha até o nome de prisão para averiguação. Sim. Eu te prendo para averiguar o que você, até prever lá se a pessoa não tem residência fixa, eu posso prendê-la temporariamente. Entendi. Mas e aí, se ele é um morador de rua? Teve uma decisão recente, que é elogiada da ministra Daniela Teixeira, recentemente nomeada para o STJ, que ela falou, olha, só o fato da pessoa não ter endereço fixo, e essa é uma realidade social,
Tem muita gente morando na rua. Uhum. Eu não posso decretar uma prisão preventiva com essa justificativa, ele mesmo não tem endereço fixo. Mas ele mora na rua. O sistema de justiça que se aprimore para tentar localizar esse cara. Entendi. Então coloca uma tornozeleira. Entendi. Uma situação desse Tem tipo. uma medida alternativa. Ou as prefeituras, o executivo, cadastre. Salvo engano, Belo Horizonte tem feito esse trabalho. Na verdade, nem em Belo Horizonte, né? Uma determinação do STF, uma lei, salvo engano, junto com o governo federal, que é: vamos fazer um censo dos moradores de rua. Entendi. Mas por que você está na rua? E de onde que você veio? Mas onde que eu te encontro? Onde que você vai ficar? Você entendeu? Perfeito. Então, o fato da pessoa não ter aquela questão da prisão por vadiagem, né? A gente tem uma lei de contravenções penais que prevê uma prisão por cara não fazer nada. Entendi. Simplesmente por não fazer nada. Mas a gente não vai entrar nesse mérito. Então, o nosso foco aqui é uma discussão para outro momento. Mas a prisão temporária ela foi muito criticada. Mas o STF disse o seguinte: olha, ela é constitucional. Entendi. Mas a gente tem um outro problema, não é nenhum outro problema. A gente tem uma Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a Corte Interamericana disse o seguinte: olha, a prisão temporária, do jeito que ela é formatada no Brasil, desse jeito ela é inconvencional. Então, na Convenção Americana dos Direitos Humanos, essa prisão temporária não coaduna. Então, ela seria inconvencional. Entendi. Ela violaria esses direitos humanos previstos. Turma que faz prova para delegado, polícia, defensoria pública, etc., adoram ser cobrado. Então, ela é constitucional? É. Mas ela é, se você olhar o sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, ela é inconvencional. Entendi. Mas ela continua sendo aplicada. Mas eu preciso saber que ela é inconvencional. Porque ela viola as convenções internacionais sobre direitos humanos. Justamente, é. Perfeito.